Receba minha saudação cordial. Bem-vindos à 20ª palestra da fase A deste curso de autoconhecimento, intitulada O País Psicológico. Nesta palestra, vamos estudar esse espaço interno que compõe o nosso próprio mundo interior, o nosso país psicológico. Veremos que os diferentes lugares desse país são os ambientes para onde vamos sempre que algum dos nossos muitos defeitos psicológicos se manifesta e nos retira do aqui e agora. Também é para lá que vamos quando o corpo físico adormece, é nesse país que sonhamos. E é igualmente para lá que vamos quando o corpo físico morre. Este tema é muito interessante, porque ao estudá-lo e compreendê-lo vamos entender por que é tão importante deixar para trás a ilusão de que somos boas pessoas. Vamos aprender o valor de viver o momento presente, o instante, o aqui e agora, e veremos como colocar isso em prática. E aprenderemos também como começar a mudar o nosso centro de gravidade, que hoje está voltado quase exclusivamente para as coisas da personalidade. Vamos aprender a movê-la em direção às coisas da consciência, para que possamos iniciar esse maravilhoso caminho de retorno à nossa fonte. Vamos começar refletindo sobre a pergunta: o que é o país psicológico? Assim como existe o país externo no qual vivemos, também existe, dentro de nós, o país psicológico, embora a maioria das pessoas não tenha consciência disso. Cada um de nós é um microcosmo, um pequeno universo. Dentro de nós existe um vasto mundo interior, no qual, como estudamos nas aulas 5 e 6, se encontram todas as dimensões. Mas não nos conhecemos. Não temos controle nem gestão desse mundo interior. A nossa essência está aprisionada pelo ego e, por isso, vivemos e nos movemos apenas em uma pequena parte da nossa psicologia, essa parte que chamamos de país psicológico. Da mesma forma que existe um país externo, com leis e habitantes, o nosso país psicológico também tem lugares e habitantes. Mas, por falta de autoobservação, raramente sabemos identificar em que lugar desse país estamos em determinado momento. Nenhum de nós ignora onde mora fisicamente. Porém, na maior parte do tempo, não fazemos ideia de onde estamos psicologicamente. Isso acontece porque, ao longo da vida, dedicamos muita atenção ao desenvolvimento dos 5 sentidos físicos, que nos permitem saber onde estamos no mundo exterior e perceber qualquer pessoa, situação ou lugar que possa ser perigoso ao nosso redor. Mas como nunca desenvolvemos o sentido interno, o chamado terceiro olho, a capacidade de autoobservação, normalmente não percebemos quando entramos, dentro de nós mesmos, naqueles espaços escuros e perigosos que existem no nosso país psicológico. Sabemos a qualquer momento onde estamos fisicamente, mas quase nunca suspeitamos de que lugar do nosso país psicológico acabamos de entrar. Da mesma forma que o país externo onde vivemos tem lugares belíssimos e agradáveis, o nosso país psicológico também possui regiões maravilhosas. É para esses lugares que vamos internamente quando estamos apaixonados, quando sentimos emoções elevadas e quando imaginamos cenas cheias de beleza e harmonia. Tudo isso acontece dentro do nosso país psicológico. Mas, assim como podemos sentir e imaginar coisas bonitas, também podemos, em momentos de medo, angústia, preocupação ou raiva, ser levados para lugares internos muito feios, e às vezes até sombrios e perversos. Porque, assim como existem regiões perigosas e desagradáveis no país físico, também existem lugares assim no nosso país psicológico. Precisamos compreender que o mundo interior não é regido pelo mesmo número de leis que o mundo físico. O mundo físico é governado por 48 leis, ou limitações, entre elas, as leis que regulam o movimento no tempo e no espaço. Para nos deslocarmos fisicamente de um lugar para outro, precisamos percorrer uma distância, e isso leva tempo. Já no mundo interior, onde pensamentos e emoções se movem, essas limitações não existem. Podemos passar de um estado psicológico para outro na velocidade do pensamento. Podemos ir da tristeza e, portanto, de lugares internos cinzentos e chuvosos, acompanhados por personagens sombrios, para a raiva, entrando em regiões internas violentas, povoadas por emoções irritadas e agressivas. E tudo isso ocorre tão rápido quanto mudamos nossos pensamentos. E tudo depende do tipo de pessoa que nos acompanha. Assim como no mundo externo existem todos os tipos de pessoas, pessoas cultas,
pessoas honradas, pessoas boas, pessoas desonestas, pessoas cruéis, perversas e desagradáveis. Também dentro de nós existe uma multiplicidade de pessoas que se manifestam de momento a momento. São elas que nos fazem pensar desta ou daquela forma, sentir isto ou aquilo, e agir de uma maneira ou de outra, dependendo das circunstâncias que estamos vivendo ou do estado de ânimo que temos no momento. Dentro do nosso país psicológico, cada um tem os seus companheiros. Esses companheiros são todos os nossos diferentes modos de ser, todos os nossos defeitos psicológicos, todos os eus que constituem o nosso ego. Eles nos levam aos lugares internos que correspondem às características psicológicas que possuem. Podemos notar que, em determinados momentos, nos comportamos de maneira simpática e amigável. Nesse caso, estamos acompanhados pelos eus amigáveis e educados da nossa psicologia. Mas, se algo ou alguém nos deixa com raiva, passamos a nos comportar de maneira rude, movidos por eus totalmente diferentes. Se somos movidos pela luxúria, nos comportamos de forma lasciva. Se somos movidos pela ganância, agimos de forma desonesta. Assim, vamos passando de um estado psicológico para outro, de um lugar do nosso país psicológico para outro, dependendo do defeito psicológico que se manifesta em nós naquele instante. Há um velho ditado que diz: diga-me quem são os teus amigos e eu te direi quem és. Isso acontece porque os companheiros que temos sempre tendem a definir os lugares que frequentamos. Se, no mundo físico, tivermos apenas amigos bêbados, teremos tendência a frequentar bares. Se passamos tempo com amigos viciados em drogas, iremos visitar lugares onde as drogas são vendidas e usadas. Se convivemos com pessoas que frequentam bordéis, acabaremos em bordéis. Se saímos regularmente com empresários, iremos a reuniões de negócios. Se nos reunimos com músicos, visitaremos concertos ou locais de ensaio. Da mesma forma, dentro de nós, os companheiros internos que temos, que são os nossos diferentes eus, nos levarão a diferentes lugares do nosso país psicológico. E é isso que realmente nos define. Esses companheiros internos e os lugares psicológicos onde nos movimentamos constantemente são o que determina quem realmente somos, muitas vezes independentemente das nossas características externas. Porque, externamente, podemos projetar uma coisa, enquanto internamente somos algo completamente diferente. Externamente, podemos estar localizados em um determinado lugar e aparentar ser um certo tipo de pessoa, enquanto no nosso país psicológico estamos em lugares completamente diferentes, pensando, sentindo e desejando outras coisas. Podemos ilustrar isso com alguns exemplos. Podemos ver uma senhora virtuosa, uma esposa magnífica, de comportamento exemplar, fiel, decente e honrada, fisicamente situada em uma bela mansão. Porém, dentro do seu país psicológico, ela pode estar em um antro de prostituição, por causa de seus eus lascivos. Durante todo o dia, ela é movida pela luxúria. Quando vê o jardineiro, o vizinho ou um ator bonito em um filme, imagina cenas lascivas e sente emoções do mesmo tipo. Ou talvez passe o tempo criticando uma jovem vizinha solteira, que recebe visitas frequentes de homens. Nesse caso, essa senhora vive imaginando todo tipo de cenário de luxúria e prostituição envolvendo a sua vizinha, sem perceber que tudo isso ocorre dentro do seu próprio país psicológico. Esses lugares existem na sua imaginação porque todos os defeitos que ela projeta na vizinha vivem dentro dela, embora se sinta muito honrada e pura. Também podemos ver um senhor conhecido por ser impecavelmente honesto, muito respeitado e considerado um bom cidadão. Podemos encontrá-lo em uma reunião de negócios, vestido com elegância. Entretanto, dentro do seu país psicológico, ele pode estar num covil de ladrões, guiado pelos seus ladrões que habitam seu inconsciente. Embora tente parecer extremamente honrado, internamente pode estar planejando como tirar vantagem daquele negócio, como prejudicar a outra pessoa para obter uma promoção, que estratégia usar para levar a concorrência à falência e manter o monopólio do mercado. E, por que não, pode até imaginar como roubar a quantia necessária para satisfazer algum luxo ou necessidade. Refletindo sobre isso, percebemos que aquilo que vemos do lado de fora nem sempre corresponde à realidade interior, como diz o ditado: quem vê caras não vê corações. Poderíamos até ver um monge enclausurado em um mosteiro, enquanto internamente ele poderia estar situado em uma colônia de assassinos, pistoleiros,
ladrões ou viciados em drogas, justamente por causa dos seus eus subconscientes, que permanecem submersos nas profundezas mais difíceis da sua psique. Por mais incrível que pareça, o crime também se esconde no incenso da oração. Sob a cúpula sagrada dos santuários mais divinos, o crime se veste com o manto da santidade e com a palavra sublime. O externo é apenas uma fachada. O que carregamos internamente, na nossa psicologia, é o que realmente nos define. E, se desejamos despertar a consciência, precisamos primeiro reconhecer quem vive no nosso país psicológico e em quais lugares obscuros esses habitantes internos nos mantêm presos. Às vezes, ouvimos casos de pessoas consideradas muito boas que, de um momento para outro, mataram alguém, estupraram a própria filha ou foram descobertas roubando. Esses acontecimentos nos chocam, mas revelam algo importante: não nos conhecemos de verdade e não queremos enfrentar a nossa própria perversidade. Preferimos acreditar que somos boas pessoas, mesmo que isso signifique viver no auto-engano. Quando passamos por uma situação difícil e reagimos mal, cometemos um erro. E o que fazemos em seguida? Culpamos as circunstâncias ou outras pessoas. Não percebemos o que sempre se moveu dentro de nós. Não observamos os nossos defeitos psicológicos, vivos e atuantes, que nos impulsionam. E, se não os observarmos, e não os eliminarmos através da morte psicológica, esses defeitos, mais cedo ou mais tarde, nas circunstâncias adequadas, nos levarão a cometer erros pelos quais só nós sofreremos depois. O pior é que esses defeitos nunca permitirão que despertemos a consciência, porque são eles que a mantêm aprisionada. Precisamos compreender que acreditar que somos boas pessoas não desperta a consciência. E tentar ser boas pessoas também não desperta a consciência. Isso apenas alimenta um falso conceito que criamos de nós mesmos, justamente o conceito que nos impede de mudar, porque nos convence de que estamos bem, de que não precisamos transformar nada. Esse auto-engano nos leva a pensar que somos cidadãos exemplares. Acreditamos que, como não matamos, não roubamos, não usamos drogas e não fazemos mal a ninguém, isso significa que somos pessoas muito boas. Então concluímos que esse trabalho de autoconhecimento e eliminação de defeitos psicológicos é perfeito para os outros, mas que nós estamos bem como estamos. Não percebemos que todas as pessoas no mundo são apenas espelhos que refletem a nossa própria maldade interior. O defeito que apontamos e julgamos nos outros existe em nós. E é justamente por não termos compreensão sobre esse defeito que o projetamos e julgamos. Somente quando ousamos ver e reconhecer que não somos tão bons quanto pensamos, nem tão honestos quanto aparentamos, e quando temos a coragem de nos observar como realmente somos, enfrentando a nossa própria escuridão e todos os eus psicológicos que se manifestam constantemente na mente, na imaginação, na emoção, no instinto e no sexo, então podemos iniciar uma verdadeira revolução interior que nos conduza a uma mudança radical. Uma revolução que leve luz às trevas que existem no nosso país psicológico. É por isso que se diz que há muita virtude nos ímpios e muita maldade nos virtuosos. Aquele que é considerado mau e aceita a própria maldade é, pelo menos, honesto consigo mesmo. Ele tem muito mais chances de mudar, porque reconhece que chegou ao fundo do poço e se identifica como pervertido. Por outro lado, aquele que se considera muito bom, carregando tanta maldade oculta dentro de si, jamais mudará, pois está convencido de que não precisa disso. Ele continuará vagando em seu país psicológico por onde seus defeitos o levarem, até mesmo pelos lugares mais sombrios e perversos. Então, como podemos parar de vagar pelo nosso país psicológico, indo para onde nossos defeitos querem nos levar? Aprendendo a viver no instante, no momento presente, e praticando a morte psicológica o tempo todo. Precisamos aprender a reconhecer cada vez que um defeito psicológico nos tira do aqui e agora e nos arrasta para outro lugar psicológico e para outro momento psicológico. O único lugar e o único momento onde a consciência pode se manifestar é aqui e agora. Nosso lugar físico e nosso lugar psicológico devem ser sempre os mesmos, aqui e agora, conscientes de nós mesmos. Devemos nos esforçar continuamente para permanecer no momento presente. Sempre que um ego na mente nos leva a sonhar com o passado ou a nos preocupar com o futuro, devemos perceber que ele está nos afastando do presente.
Sempre que estivermos fantasiando, sempre que deixarmos a consciência adormecer em qualquer tipo de imaginação, precisamos notar que um defeito psicológico nos tirou do momento presente e nos levou a outro lugar dentro do nosso país psicológico, e então devemos retornar. E sempre que nos identificamos com um dos nossos defeitos e estamos prestes a reagir, ou já reagimos, precisamos reconhecer qual defeito tirou nossa consciência e nos arrastou para um antro psicológico. Através da autoobservação momento a momento, podemos descobrir cada um desses lugares e cavernas psicológicas para onde nossos eus tentam nos levar. Esteja atento e observe. Para onde esse defeito de raiva, ressentimento ou intolerância me levou psicologicamente? Para qual covil de luxúria este pensamento mórbido, lascivo ou adúltero está tentando me arrastar? Para qual caverna escura do meu mundo interior estou levando aquela pessoa que estou criticando, julgando ou condenando? Cada ego que você conseguir descobrir deve ser julgado até você perceber que se trata de um defeito psicológico que precisa morrer. Então, invoque a força da sua própria consciência que tem o poder de transformá-lo, a sua Mãe Divina particular, e peça mentalmente: Mãe Divina, elimine de mim este defeito. Peça a eliminação de cada defeito que descobrir, no momento em que o descobrir. E você verá como, dentro do seu mundo interior, no seu país psicológico, começará a ocorrer uma verdadeira transformação. E no mundo astral, que é o mundo dos sonhos que visitamos todas as noites ao dormir, você também começará a notar a transformação desse país psicológico. Se antes tudo era escuridão e inconsciência, se antes você saía para o mundo dos sonhos para viver todo tipo de situações obscuras sem perceber que estava fora do corpo, agora você começará a notar mudanças. Se você se esforça constantemente para estar desperto durante o dia, eliminando os defeitos que tentam tirar você do aqui e agora, isso começará a se refletir no plano astral. Você começará a ganhar cada vez mais consciência no mundo astral e desenvolverá a capacidade de perceber quando não está no plano físico, mas no astral. Se, por exemplo, você se encontrar sonhando em um lugar que deveria ser a sua casa, mas não é, você terá consciência de dizer: não, esta não é a minha casa, isto é um sonho. E assim começará a reconhecer-se conscientemente no mundo astral. É urgente começarmos a trabalhar em nós mesmos. É urgente praticarmos, para que finalmente comecemos a despertar. Muito já se especulou, ao longo do tempo, sobre para onde vamos quando morremos. E a resposta para essa pergunta está mais próxima e mais clara do que imaginamos. Quando morremos, vamos para o nosso país psicológico. Da mesma forma que todas as noites, quando dormimos, nossa alma sai do corpo físico para ser recarregada pelo corpo vital, também saímos para esse mundo interior e vivenciamos experiências dentro do nosso país psicológico. Porém, permanecemos completamente inconscientes, adormecidos, sendo levados para qualquer parte da nossa psicologia por algum dos nossos inúmeros defeitos psicológicos. E não percebemos que estamos sonhando. Por mais absurda que seja a experiência, não reconhecemos que estamos no plano astral. Da mesma forma, quando o corpo físico morre, nossa alma passa novamente para essa outra dimensão. A diferença é que o cordão de prata, que mantém o corpo físico unido à alma e nos permite voltar ao corpo a cada manhã, será cortado pelo anjo da morte. E então ficaremos ali, no nosso estado de inconsciência, repetindo as mesmas ações de sempre, projetando nossos desejos mentais e emocionais, sem nenhum controle sobre nós mesmos, sendo arrastados de um estado a outro pelas leis mecânicas que regem o mundo psicológico. Depois da morte, cada um continua vivendo exatamente no mesmo lugar psicológico de sempre. O ladrão continua na cova dos ladrões. Os libertinos continuam no bordel. O colérico e o furioso continuam vagando pelos becos perigosos do vício e da ira, como fantasmas de mau presságio. E assim permanecem até que, por uma lei mecânica, a lei do retorno, precisem voltar a um novo corpo físico, caso ainda tenham existências humanas disponíveis. Caso contrário, retornarão a outro reino da natureza, se já tiverem esgotado suas existências como seres humanos. Mas precisamos lembrar que a essência, aquilo que somos de verdade, é profundamente bela. Ela veio do alto, das estrelas, e infelizmente acabou presa dentro de todos esses egos que carregamos. A essência pode refazer o caminho, retornar ao ponto de partida, voltar às estrelas, mas,
Para isso, precisamos libertá-la dos maus companheiros que a mantêm aprisionada nos subúrbios da perdição. É necessário libertar cada porção da nossa consciência, que está presa dentro de cada um dos nossos defeitos. Se despertarmos a consciência, se eliminarmos cada um desses eus que nos mantêm adormecidos e não permitem que despertemos, então, quando chegar o momento da morte física, passaremos para outra dimensão com plena lucidez. E poderemos simplesmente decidir o que fazer, para onde ir e quais passos seguir para continuar avançando no nosso desenvolvimento espiritual. Se conseguirmos estar conscientes no dia a dia, teremos consciência no astral. E teremos consciência depois da morte. Mas lembremos que o objetivo não é morrer fisicamente, e sim nos libertar da morte por meio da morte psicológica, alcançando a vida eterna através do pleno desenvolvimento da nossa essência, que é imortal. Para isso, é urgente que transfiramos para a essência o nosso centro magnético, que hoje está anormalmente instalado na falsa personalidade. Com o centro magnético preso à personalidade ilusória, continuamos vivendo nas mais abomináveis tocas psicológicas, ainda que, na vida cotidiana, aparentemos ser cidadãos exemplares. Precisamos tomar consciência das coisas às quais estamos dando nosso centro magnético. Por exemplo, um vendedor costuma ter seu centro de gravidade girando em torno das vendas, dos clientes, dos lucros e das perdas. Um músico coloca nos shows, nos ensaios, nos fãs. Uma dona de casa o coloca no cuidado com a casa, com os filhos e com o marido. Um advogado coloca nos processos, nos julgamentos e nos clientes. Qual é o seu centro de gravidade hoje? Em que você investe a maior parte do seu tempo e da sua energia? Reflita sobre a importância e a necessidade de começar a transferir o centro de gravidade da personalidade para a essência, tirando o tempo e energia das coisas puramente pessoais e direcionando-os para as práticas que conduzem ao despertar e ao desenvolvimento da consciência. Quando o centro magnético se estabelece na consciência, isto é, na essência, começa então o retorno do ser humano integral às estrelas. Bem, esta foi a conferência de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixe registrada e teremos prazer em esclarecer. Convido você para a próxima conferência, na qual falaremos sobre como desenvolver o poder da concentração e como manter um estado permanente de relaxamento. Uma palestra muito importante. Não perca! Até a próxima!